Fala galera gremista, aqui é Wagner Romero, falando de Grêmio Nada Mais. E o nosso time foi eliminado ontem, nas penalidades, pro Corinthians, jogando no Couto Pereira. E o Grêmio ele não foi eliminado nos pênaltis. Começou a ser eliminado, na verdade, lá em Itaquera, quando fez um primeiro tempo bom, competitivo, e no segundo tempo quase todo com um jogador a mais, o seu treinador não foi capaz de tirar vantagem disso. E ficou satisfeito com o resultado. E o Grêmio terminou de ser eliminado nos 90 minutos no Couto Pereira. Começa com a escolha do local, próximo de São Paulo, mas também é uma situação que talvez eu não possa julgar, porque o que se fala aí é que tem vários clubes também negando o empréstimo do estádio para o Grêmio. E um jogo onde não parecia uma decisão. Parecia um jogo qualquer, valendo 3 pontos, de dois times de meio de tabela, sem aspirações no campeonato. Era isso que parecia. Não parecia uma decisão, não tinha clima de decisão. Um Grêmio morno em campo, quase frio. Um primeiro tempo que o Grêmio até criou ali umas 2, 3 situações de gol, não foram chances claras de gol, mas situações. Mas um Grêmio sem nenhuma criatividade, um Grêmio pobre, como tem sido o Grêmio há muito tempo, né? Isso não é coisa desse ano. O Grêmio marca mal, tem seus setores dentro de campo muito distantes um do outro. Quando não é o buraco entre a linha de defesa e o meio campo, é o buraco entre o setor de ataque, aí tem um latifúndio, vem os jogadores de meio de campo. Ontem foi mais um exemplo disso, né? Muitos espaços, marcação frouxa, o Grêmio não rouba a bola, não tem combate, quando tem a bola no pé não tem jogada trabalhada, não tem volume de ataque, não tem nada. É balão pro Soteldo, balão pro Pavon, balão pro Cristaldo. E eu lembro que ano passado, muita gente falava, né, os defensores do Renato, muita gente falava, o Renato tira leite de pedra. Tira leite de pedra? O Grêmio jogava no passado com a tática balão pro Soares e resolve isso, Soares. Isso é o leite de pedra. O Grêmio não era capaz de marcar ninguém. Foi a defesa mais vazada, acho que, do campeonato. Leite de pedra? Pelo amor de Deus, gente. O jogo do Renato se baseia em individualidade desde sempre aqui no Grêmio. Talvez ali 16, 17 o Grêmio tinha um conjunto onde tudo funcionava e as individualidades cresciam, mas depois ali 18, principalmente 19 em diante, pelo amor de Deus, gente. Era a bola pro Cebolinha e vai, decide aí. Depois era a bola pro PP, decide aí. Depois era a bola pro Ferreirinha, tenta decidir aí. Ano passado era a bola no Soares, decide Soares. Só que ele era um ET, ele fazia as coisas. E esse ano a tática do Grêmio é balão pro Soteldo. Aí vai lá 2, 3 caras marcar o Soteldo. O Soteldo não tem lá muita inteligência. Não é capaz de pensar que, pô, tem 3 caras marcando aqui, tem gente livre, né? Vou largar a bola. Não. Então a bola vai pro Soteldo, ele fica ali saracoteando, corta pra cá, corta pra lá. Quem sabe ele consegue passar, fica o resto do time esperando. O Grêmio não tem nada em campo, cara. Nada, o Grêmio não tem nada. Aí, segundo tempo, o Ramon Dias
coloca mais um volante em campo, o Grêmio permanece não sei quanto tempo ainda no segundo tempo, 18, 20 minutos, com 3 zagueiros em campo, sem nenhuma necessidade. Acho que já não havia necessidade antes, o Corinthians não jogou com um atacante de referência, então tu tinha ali 3 zagueiros mortos em campo, sem função praticamente. E aí ele fez uma situação que todo mundo faria, tirou o Kahneman, que obviamente para variar estava pendurado, colocou o Diego Costa, claramente sem nenhuma condição de jogo, sem nenhum ritmo de jogo, e aqui vem mais uma crítica. O Arezzo não pode jogar porque não tem ritmo. O Diego Costa pode. Eu não estou comparando a qualidade do Diego Costa com a qualidade do Arezzo. Estou comparando a situação. O Cascudo sempre pode jogar, sempre pode seguir jogando mal ou não ter condição de jogar e joga. O mais novo não. Esse tem que lapidar, não pode. Eu que sei. Aí ele tirou o Carbajo, que talvez era o único ali do meio campo que fazia uma partida razoável. Colocou o Dodge, palavras do Renato, que o Dodge é rapidinho. Aí ele consegue marcar. E o Grêmio ficou ali com o Soteldo mal no jogo, Pavon mal no jogo, Cristaldo mal no jogo. Os três claramente já desgastados. E o Renato morreu sem fazer mais nenhuma alteração. Depois colocou o Edenilson para bater pênalti no lugar do João Pedro. E sobre os pênaltis eu não vou nem falar nada. Tá? Falar o quê? O Edenilson todo mundo sabe. Ah, o Edenilson é campeão do mundo com o Corinthians. Era composição de elenco. Não tinha nenhuma participação de fato dentro de campo. Quantas vezes na hora decisiva a gente viu o Edenilson perdendo, falhando com a camisa do Inter? Lá no Atlético a mesma coisa. E todo mundo sabe quem pediu o Edenilson. E aqui quando eu fiz vídeo que não precisava contratar o Edenilson, que era erro, eu era corneteiro. Mas tá aí. Assim como eu fiz vídeo sobre o Rodrigo Caio, tá aí, não consegue jogar. E eu não sou gênio. Apesar de eu acertar várias coisas aqui que eu falo. Porque tem muita gente que também vê essas coisas. E só tem umas 3 pessoas que não enxergam. Que é o Renato e quem teoricamente teria que comandar o Renato. Mas não comanda. E aí o Renato morreu sem fazer as alterações, fomos pros pênaltis. Eu não vou ser louco aqui de ficar criticando o Marquezinho, que nem tem um monte de gente criticando porque ele não acertou o canto, porque ele não pegou nenhum pênalti. Gente, se não fosse o Marquezinho, o Grêmio tinha sido eliminado nos 90 minutos. Nem precisava de pênaltis. E os pênaltis que o Corinthians bateu, se o Marquezinho acerta o canto, ele não ia pegar também. Os caras bateram bem pra caralho. Aí na coletiva, o primeira pergunta, o cara pergunta se o Renato, se ele era o culpado pela eliminação, e o Renato responde se ele podia rir da cara do repórter. Que isso, cara? Aí depois perguntaram por que ele não botou o Monsalve. Aí ele perguntou pro repórter quem que ele tiraria. O repórter até meio que mandou mal ali. Na primeira resposta lá, tira o Pavon e coloca o Monsalve. Aí o Renato perguntou, tá, mas tu vai colocar um meia ali pra jogar aberto? Aí é aquela hora que o repórter respondeu, tu colocou o Monsalve que é meia pra jogar de centroavante no último jogo? Podia colocar o Monsalve no lugar do Pavon, por exemplo, e colocar ele para jogar junto com o Cristaldo no meio, e o Grêmio tentar dominar a bola mais pelo meio de campo, e ficava ali atrás deles Vila Sante e Dodge, Vila Sante que também tem infiltração, deixa o Dodge um pouco mais posicionado, empurra o Soteldo para frente para jogar como atacante ao lado do Diego Costa. Ou então explica por que não quis tirar o Pavon, do que só dizer ele não acompanha a lateral, o Monsalve nem acompanha a lateral. E aí depois perguntado por que não fez as alterações, ele falou, porque os batedores de pênalti estavam em campo, ou seja, o Renato escolheu não tentar vencer o jogo para ir para pênalti, gente. Jogando em casa. Esse time horrível do Corinthians, cara, horrível. São 3 jogos em sequência contra o Corinthians. Time horrível, o Grêmio não fez nada. O Grêmio não ganhou um jogo.
Agora o Grêmio tem opções no elenco, todo mundo fala, que coisa boa, o Grêmio tem opções no elenco. O treinador não usa. Tu tem alguma dúvida que se o escolhidinho dele, o Daverson, fosse contratado, não ia estar jogando o Daverson de titular, mesmo fora de forma, desde que chegou? Claro que ia. Pelo amor de Deus, cara. Celular de merda. E até me fugiu o pensamento. É por isso que o Renato pede, fica pedindo o Michael, pedindo esses caras, porque o jogo dele se baseia nisso, entregar a bola pra alguém e alguém decidir pra ele. O Grêmio não tem nada em campo, cara, não tem nada, não tem trabalho tático nenhum. Qualquer treinador com um time minimamente arrumado elimina o Grêmio. É superior ao Grêmio. A única parte boa, se é que tem parte boa em se eliminar de uma competição, é que talvez isso faça a direção acordar e olhar para o brasileiro com a urgência que o brasileiro merece. Porque o Grêmio, apesar de nesse momento estar em 14º colocado, o Grêmio tem pontuação de Z4. Então o Grêmio precisa focar no Campeonato Brasileiro. Tá certo? Eu ia falar mais um monte de coisa, mas o celular aqui apitou com a bateria, eu já perdi o pensamento e foda-se. Wagner Romero falando de Grêmio nada mais. Feito.